Circuito 7 está pedindo para a gente fazer o comando indireto de um cilindro de dupla ação. Então, novamente, um cilindro de dupla ação, utilizando uma válvula duplo piloto. Então, antes a gente tinha uma válvula simples piloto, ela era comandada só por um lado, agora ela é duplo piloto. E com controle de velocidade do cilindro. Então, vamos lá, a gente já tem um circuito 6 montado, vamos utilizar ele como referência para fazer o próximo. A gente salva como circuito número 7. E agora a gente sabe que essa válvula aqui, ela não é mais simples piloto, ela é duplo piloto. Então ela vai precisar de 2 acionamentos pneumáticos. Então a gente vai configurar essa válvula para que ela não tenha mais uma mola no retorno e sim um acionamento pneumático também. Então eu aplico e dou um OK. O que faz ela ser acionada, né, o que faz ela retornar para a posição original, agora é um botão. Então a gente dá um Ctrl C, Ctrl V no outro botão, arrasta e a gente pode ter o segundo botão aqui do lado direito. Bom, se a gente olhar ali no exercício, também está pedindo para que a gente faça o controle de velocidade do cilindro. Então a gente quer controlar a velocidade com que ele avança e a velocidade com que ele recua. Para fazer isso, a gente vai ter que encontrar uma válvula de controle de fluxo. Então essa válvula aqui ela é para controlar o fluxo. Aqui a gente precisa, e é recomendado, né, que a gente rotacione ela no sentido da mangueira. Então, a gente vai precisar de 2 válvulas dessa. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu posso já rotacionar ela, então vou rotacionar ela a 90 graus. A outra válvula também a 90 graus. A gente vai adicionar ela no sistema. Aqui essa linha foi criada automaticamente, mas ela é desnecessária. A gente vai colocar essa válvula aqui, nessa posição. Vamos deletar essa mangueira. A gente pode arrastar todo esse circuito para baixo aqui, porque a gente vai precisar ter mais espaço. Então a gente arrasta os componentes. E aí a gente vai fazer a ligação dessa válvula, essas válvulas de controle de fluxo aqui no nosso circuito. A gente vai testar e vai verificar. Essa válvula que a gente está utilizando para fazer o controle, ela é unidirecional, ou seja, o ar comprimido passa em uma direção tranquilamente e na outra direção ela restringe, né, a passagem do ar comprimido. Então aqui há uma divergência, né, sobre a utilização dessa válvula, porque tem algumas pessoas, né, que utilizam esse regulador de fluxo em um sentido e outros utilizam em outro sentido. Eu costumo utilizar ele sempre nesse sentido aqui. Como é que funciona? O ar comprimido vai entrar por esse lado e vai empurrar essa esfera para cima, fazendo com que ela fique bloqueada. Então, ela bloqueia a passagem de ar comprimido nesse sentido. O ar entra pela parte de trás do atuador e aí ele vai ter que se obrigar a passar pelo controle aqui da torneira, pelo controle do componente. Então, aqui a gente vai acabar regulando, nesse caso, qual é a velocidade com que o ar passa para fazer o cilindro avançar. Então, dessa forma, nesse sentido, se torna mais intuitivo, né? A gente regula aqui qual é a velocidade com que o cilindro pneumático avança. No outro lado é por onde o cilindro pneumático recua. Quando passa ar por esse lado, ele recua. Então aqui a gente controla a velocidade de recuo desse cilindro pneumático. Vai acontecer da mesma forma. Quando ele passa nesse sentido, a esfera encontra um bloqueio, o ar comprimido não passa por aqui, passa pela regulagem, né, pela restrição feita pela torneirinha, e aí ele vai fazer com que o ar passe mais devagar para o recuo do cilindro pneumático. Se a gente virar essas válvulas, as duas, esse processo funciona também, mas as duas precisam estar viradas no mesmo sentido, tá? O que acontece? Que se a gente virar as duas, aí se inverte, né, o manuseio da velocidade. Se eu virar as duas para baixo, a gente vai ter um controle de ar na saída do cilindro pneumático e não na entrada. Então, mas funciona também. Então a gente vai dar um play aqui
a gente percebe que o ar já está passando aqui pela válvula 5 duas vias, já está passando por essa válvula que restringe, né, a passagem do ar, a vazão do ar comprimido para o cilindro pneumático, e o cilindro fica recuado. Quando a gente aciona esse botão, essa válvula troca de posição e o cilindro pneumático avança. Então aqui um botão faz com que o cilindro avance e o outro faz com que ele recue. Essas válvulas de controle de velocidade, a gente pode diminuir a abertura delas e verificar o quanto isso interfere na velocidade do acionamento. Então aqui a gente estaria regulando a velocidade do avanço, né, para fazer ele avançar mais devagar. E quando a gente regula essa válvula aqui, a gente vai regular a velocidade com que ele retorna. Vamos botar bem devagar. Então a gente pode fazer esse ajuste, né, e entender e compreender sobre esse acionamento. Bom, esse é o circuito número 7, tá? Salvo e testado.